A pessoa vem, criança, adulto, as sessões são heterogêneas, né, sempre. A pessoa vem, pega a sua folha de papel, fixa na parede, escolhe, ela se serve dessas 18 cores que tem a mesma paleta. Então ela pega o pincel correspondente à cor, os pincéis são sempre correspondentes à cor que ela quer. Então ela vai pegar, ela vai molhar um pouquinho na água, um pouquinho na tinta, para dar o equilíbrio certinho da elasticidade, a plasticidade da tinta, e aí ela vai para o papel e aí ela pinta o que ela deseja. Algumas pessoas me perguntam qual é o benefício do jogo de pintar, qual é o objetivo, o que eu ganho trazendo meu filho aqui, o que eu ganho vindo aqui ao Clorier. Então vamos do começo, né? O Clorier, ele foi estruturado e criado pelo Arno Stern, que é um alemão radicado hoje em Paris, tem 94 anos e que há mais de 70 se dedica a essa prática. Então, ele começou trabalhando com crianças órfãs de guerra, eram crianças puras. E essas crianças desenhavam, o papel dele era animar essas crianças para que elas desenhassem. As crianças desenhavam coisas muito parecidas. E ele percebeu que, se era um padrão entre aquelas crianças, havia algo em comum entre elas. A casa onde ele trabalhava, o orfanato, fechou e ele montou um ateliê, que chamava Academia de Quinta-feira. As crianças começaram a frequentar esse ateliê e ele continuou observando os desenhos. O que aconteceu? Ele verificou que os desenhos dessas crianças eram muito parecidos com os desenhos daquelas crianças que ele tinha trabalhado no orfanato. As crianças não eram iguais, as crianças tinham questões diferentes. Essas são escolarizadas, essas daqui não são, essas vêm de origens diferentes, enfim. O que caracterizava aquele desenho? O ambiente? Poderia ser o ambiente. Então ele foi pesquisar, ele fez uma busca onde haviam crianças ainda que não tinham sido escolarizados. Isso data de 66 até 72, mais ou menos, uns 6, 7 anos, que ele foi para esses países. Então, ele foi para a Mauritânia, para o Cabo Verde, para o Peru, ele foi para o Afeganistão, acompanhou os nômades no deserto e verificou como essas crianças desenhavam. Essas crianças repetiam os padrões de desenhos das crianças do orfanato e das crianças do ateliê em Paris. Portanto, não era exatamente o ambiente. Havia um porquê, e esse porquê estava muito ligado ao físico, à condição física, porque isso era o que era comum a todos. Se não é a cultura, se não é o ambiente externo, logo deve estar no corpo. E aí ele percebeu que havia uma memória física, ele denominou naquela época, isso data, sei lá, da década de 70, 80, como memória orgânica, que hoje é conhecida como a memória celular. Ela acumula informações desde a concepção até a vida inteira do ser humano. E essas informações, nelas estão o desenvolvimento do traço, o traço original, aquele traço que desde os homens das cavernas, talvez antes, a gente não sabe, é desenvolvido. Então hoje eu percebo que o desenho das crianças que frequentam aqui, crianças, adolescentes e adultos, são desenhos que contêm esses traços iguais ao que o Stern propõe nos seus livros, mostra nos seus livros, mostra nos seus vídeos, e esses traços são inerentes ao ser humano. O Arno compilou, catalogou todos eles e criou um catálogo, vamos dizer assim, com 70 elementos que são comuns a todos os desenhos de todas as pessoas do mundo. Esses 70 elementos ele chama de formulação, que é o que a pessoa formula. Ela vai buscar elementos nessa memória orgânica para dialogar com as coisas que ela visualiza, que ela sente, que ela tem o desejo de trabalhar. Essa formulação, se ela for feita de maneira limpa, clara, correta, estéril, ela esteriliza o ser humano da contaminação de informações imagéticas que contaminam o desenho dele. Então o Arno vem provar com todo o seu estudo, com toda a sua bagagem,
que todo ser humano é capaz de se expressar por meio do desenho. Então, esses são os benefícios do Clorier. O Clorier é um ambiente propício para o desenvolvimento da formulação. E vai te possibilitar que fora do ambiente do Clorier, você consiga acessá-lo de novo, à medida em que você encontrou o caminho. Sem colocar um tema, sem julgar, sem avaliar, sem olhar. Porque a partir do momento que você conhece essa formulação, você sabe que ela é inerente ao ser humano e que ela tem uma trajetória, você não se maravilha e você tão pouco se decepciona ou você tão pouco tem algum tipo de reação perante um desenho. Os pais, os educadores, os cuidadores de criança, os avós hoje em dia que andam muito com os seus netos, com as suas crianças, precisam conhecer esse trabalho. Estabeleça essa infância, possibilita a criança voltar ao contato com ela mesma. Ela não vai ser uma criança jamais que vai chegar na frente de uma folha de papel e vai perguntar para o adulto: o que eu faço? Numa dependência. E ela vai se desenvolver naturalmente sozinha, criando autonomia, ou seja, as regras para o seu próprio jogo. Esse é o maior benefício do Clorier, é dar autonomia ao ser humano, não criar dependência.